Nessa lâmina, nós vamos aí analisar alguns exemplos em relação à função par e à função ímpar com suas consequências ou com suas características gráficas. Então, uma função par, graficamente, ela é identificada quando existe uma simetria. Então, a função par, ela apresenta simetria. E esta simetria, ela é em relação, simetria em relação ao eixo y, ao eixo das ordenadas. Então, sempre que tu olhar o gráfico e o gráfico está simétrico em relação ao eixo y, esta função ela é uma função par. Lembrando que ser simétrica em relação ao y significa que ao lado esquerdo do y e ao lado direito do y eu tenho a mesma formação de maneira reflexiva ou de maneira especular. A esquerda é o reflexo, como se fosse no espelho, da direita. O desenho da esquerda e o desenho da direita são reflexos um do outro, como se o eixo y funcionasse como um espelho. Isso é simetria em relação ao eixo y. E aí caracteriza as funções que são pares. A função ímpar ou as funções ímpares ela também apresenta simetria. Então, a função ímpar também tem simetria. Ah, professor, então é simetria em relação ao eixo x? Não. A função ímpar apresenta simetria em relação a um ponto, em relação à origem dos eixos, em relação ao ponto 0 e 0. E aí a mesma ideia, né? Em relação à origem, ela é simétrica, ela é imagem especular. Bom, aplicando então essas duas ideias nos gráficos exemplos. O primeiro, se tu observar, o y, ele corta a função no meio. Para a direita eu tenho um desenho e para a esquerda, se observar, é o mesmo desenho refletido em relação ao y. O y realmente ele está servindo como eixo de simetria. É como se eu recortasse em papel esse gráfico e na linha pontilhada do y eu fizesse uma dobradura. Eu dobro no meio esse papel. E aí, dobrando no meio, observa que este segmento do lado direito, aqui nesse quadrante, nesse primeiro quadrante, este segmento, ele vai ser justaposto, ele vai ser sobreposto a esse outro desenho, esse outro pedaço, esse outro ramo aí do gráfico. Então, por isso eu tenho eixo de simetria em relação ao y, e esta função, portanto, é uma função par, um exemplo de função par. O segundo exemplo, da mesma forma, se eu imagino o y aqui sendo como eixo de simetria, né, fazendo aquela dobradura, esse ramo de parábola, ele vai se sobrepor a esse outro ramo. Então, fica coincidindo, né, na dobradura um em cima do outro. Então, eu tenho que um ramo é a imagem especular ou a imagem simétrica do outro ramo da parábola. Portanto, esta função também é função par. O y funcionando como uma espécie de linha especular, né, linha de espelho aí para a reflexão dessas duas partes da função, parte esquerda e parte direita. E o terceiro exemplo, da mesma forma, né, se eu pensar esse desenho da direita do eixo y, ele coincide com o desenho do lado esquerdo de maneira reflexiva. Esse segmento aqui, se tu pensar, ó, ele se corresponde a esse. Esse outro maior, ele está correspondendo a esse reflexo. E esse outro aqui se refere a esse aqui. Então, naquela mesma ideia, se eu faço uma linha de dobra a partir do eixo y, o lado direito e o lado esquerdo, eles coincidem, né? Um desenho se sobrepõe ao outro. Isso caracteriza função par. A função ímpar, ela tem simetria em relação
em relação ao ponto da origem, o ponto 0 e 0. Observa o que está acontecendo neste exemplo aqui. Aqui está a origem, se tu pensar, ó, essa parte de cima é reflexo dessa parte de baixo. Da mesma forma, então, se eu faço uma espécie de dobra aqui, esta linha ela coincide com a linha de baixo. Então, eu tenho aí uma simetria em relação a essa origem, a esse ponto origem. Portanto, essa função é uma função ímpar. Aqui, da mesma forma, em relação à origem, esse segmento aqui, ele é oposto simetricamente a esse. E essa curva aqui, ó, ela se equivale simetricamente a essa outra para cá. Então, da mesma forma, se aqui eu estabeleço uma linha de simetria em relação à origem, faço a dobra, significa que esse desenho aqui, ele se sobrepõe, sobrepor-se-á a esse outro lá em cima. Então, existe essa coincidência de simetria, essa coincidência de imagem reflexiva, de imagem especular em relação à origem, portanto, também função ímpar. E da mesma forma, esse último exemplo, se eu faço uma linha aqui de dobra em relação à origem, este segmento, ele coincide com esse outro vai haver a coincidência para esse, e esse aqui, na dobra, coincidiria com esse. Então, essa aí é a imagem, nota que é reflexiva para esse sentido agora, né? Essa curva aqui, ó, vai dar aqui nesse ponto, ó. É como se aqui fosse um 2 e está indo do 2 para o mais infinito esse traço. Aqui eu tenho do menos 2 indo para o menos infinito esse traço. Aí pensa que essa altura aqui, de repente, pode ser, sei lá, 3. Essa altura aqui é um menos 3. Então, nota que o que acontece nesse primeiro quadrante vai acontecer nesse terceiro quadrante. Ok? Sempre assim, a simetria ocorre do quadrante 1 com o 3 ou do 2 com o 4. Essa é a ideia em simetria para a função ímpar. Ok?